com a realidade, que tem um potencial de pagamento, mas assim, não é que a gente está falando que está, nesse caso a gente não está falando de fraude. A gente tem que melhorar exatamente da revisão dos benefícios de invalidez, de afastamento do trabalhador, e a gente identificou um dos principais problemas, e ainda estamos com problema nesse caso. Conclusão de período de afastamento, na realidade a pessoa ficava afastada e não perdia, apesar de afastada e identificado que ele não podia perder quando havia a identificação de que o afastamento era indevido e o trabalhador não perdia esse direito porque houve um erro de comunicação dentro da própria organização. Então a cessação do benefício em muitos casos não ocorreu. Então a perícia identificava, olha, não pode pagar mais esse benefício. O trabalhador ainda continuava recebendo, e ainda é um problema para o INSS. O INSS, inclusive, nesse caso, pediu uma apuração para a CGU de responsabilidades em relação a quem foi responsável por essa situação, porque imaginar o seguinte, o PRBI, além de tudo, nós pagamos um bônus para os peritos, para eles fazerem essas perícias. Eles fizeram as perícias, identificaram quem não devia receber e quem não devia, e a gente não cessou os benefícios de parte desses trabalhadores. O acúmulo dos indevidos é aquelas situações, como você vai acumular invalidez com aposentadoria, licença maternidade, às vezes com aposentadoria, enfim, são 17 casos de 17 combinações que são indevidas de acúmulos, que foi identificado também um prejuízo de 336 milhões ao ano. A gente identificou uma questão de dificuldade da segregação das funções. É uma decisão monocrática do servidor. O servidor define na hora, o sistema bloqueou, mas eu estou falando que esse acúmulo é devido. Então isso gera esse tipo de risco. Importante dizer que a gente trouxe as auditorias relevantes e dizer o seguinte, no caso do INSS, nós temos outras auditorias, por exemplo, na parte de gestão, que também são relevantes para mostrar o quadro, a dimensão do INSS, que às vezes a pessoa esquece, é uma super autarquia, maior que a maioria dos ministérios, e segundo, que tem outros problemas fora pagamento de benefícios. Tem outros desafios a serem estendidos. Por exemplo, o gerenciamento dos imóveis do INSS, que é um problema. Mas eu acho que a parte que conversa mais com essa parte de gestão que a gente identificou via auditoria 2014, as fragilidades que hoje estão sendo atendidas, que é as fragilidades do sistema de informação. A parte do sistema de informação de TI do INSS, em especial a parte do CNIS, que é o pagamento dos benefícios, foi feito um trabalho específico, mas foi muito voltado para a gestão, não para os benefícios. Foi para mostrar o seguinte, temos espaço para avançar e ganhar eficiência, inclusive no pagamento de benefícios. Hoje a gente consegue ver várias ações dessas ocorrendo. As recomendações, implementação de novos cruzamentos prévios à concessão de benefício. A gente está sendo bastante modesto nessa avaliação. Eu falo que a gente vai ser surpreendido positivamente com as medidas do INSS, redução de prejuízo da ordem de 5 bilhões ao ano. Assim, eu ainda acho que vai ser muito mais superior a isso.
Bem, aqui a gente vai mostrar as perspectivas. A Lei 13.846, a Lei Antifraudes, que mostra uma ação muito forte para combater esses desvios, esses desperdícios, porque não é só desvios, tem desperdício mesmo, situações que tem que ser melhorada a gestão. Redução de benefícios em situação regular Decreto 10.047 de fortalecimento do CNIS, foi feito esse ano. Importante, que ficou ausente, tanto na lei quanto no decreto, a questão do compartilhamento das bases da Receita. É uma situação que vai ter que ser enfrentada em algum momento. É inacreditável. É inacreditável. O INSS opera no escuro. Ele não tem as informações da Receita. Então, assim, a gente, inclusive, hoje, no TCU e CGU tem informações, teremos informações na Receita. O INSS, que opera o INSS, o pagamento das previdências, não tem essa informação. Então ele opera no escuro. Auxílio para novos cruzamentos na concessão do benefício, a resolução INSS para o sistema de verificação. Esse, assim, operacionalmente, nós estamos vendo o estratégico, o tático e o operacional aqui. O operacional não é uma coisa pequena. É uma mudança de paradigma do INSS. O INSS falou assim, eu não quero mais esperar o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União fazer essas identificações. Eu irei fazer esses batimentos antes do pagamento. Lógico que o ideal era até mesmo no momento da concessão, mas o que o INSS conseguiu hoje antes de pagar, ele vai fazer uma série de pagamentos, uma série de cruzamentos. É uma mudança de paradigma brutal. Nós iremos sentir isso nos números fiscais, com certeza. E aqui, eu só queria deixar claro que eu estou na Casa do Povo, é aqui que vai resolver esse problema, também vai ajudar a resolver esse problema. A quantidade de fraudes, é só pensar o seguinte, a CGU, com articulação com a Polícia Federal, faz mais ou menos umas 60 operações por ano. O pessoal do grupo de inteligência previdenciária faz mais de 100, só em previdência. Só em previdência. E não para. Por quê? O INSS não tem as informações fiscais. Quer dizer, quem monta uma fraude, ele está em muita vantagem em relação ao INSS. O INSS usa instrumentos do século XX contra a gente que consegue montar esquemas de 21, porque ele não tem informações na Receita Federal do Brasil. Então, se você quiser montar uma empresa fantasia e dizer que você tem 100 funcionários lá e começar a gerenciar benefícios nessa empresa fantasia, o INSS vai pagar. Porque ele não tem as informações de arrecadação da Receita Federal. Isso, para mim, é inacreditável, mostra uma fragilidade do Estado brasileiro, assim, em dimensões épicas, assim, porque a informação do Estado, a pessoa a instituição que mais precisa da informação não tem acesso a ela. E isso vai gerar uma série de benefícios e desperdícios com recurso público. Bem, então eu acho que eu cumpri o prazo. Eu estava preocupado com isso também, mas no final era para mostrar a dimensão, acho que é a principal coisa, a dimensão dos desafios do INSS não são fáceis, inclusive dentro da própria Controladoria Geral da União, deputada, a gente tem uma diretoria específica só para assuntos previdenciários, a doutora Eliane está aqui, a diretora, porque às vezes ministérios eu divido numa coordenação só. Há vários ministérios numa coordenação só. E o INSS tem uma diretoria, porque realmente os desafios são imensos, mas é importante dizer, temos prognósticos bons, avanços. O próprio INSS. Relação. O controle é para melhorar a gestão. Então, aqui eles estão fazendo a promessa. A gente vai ver se eles conseguem cumprir a promessa. Então é basicamente essa ideia, a gente vê isso com bons olhos, há muita coisa boa acontecendo no INSS hoje,
A gravidade é muito grande, o tamanho do problema é muito grande, mas nós temos que unir esforços para ajudar a resolver. Né? Não é só apontar o problema, é para ajudar a resolver o problema. Muito obrigada, Thiago. Agora vamos passar para o Rodrigo. O Rodrigo já foi? Ah, já foi. Bem, obrigada. A gente se explica. Bom dia. Já fiz bem pior. Gente, meu nome é Rodrigo, hoje eu estou diretor na área de análise de dados, coleção contínua de dados, sexo e previdência. Então, a nossa unidade ela mexe com os trabalhos de análise de dados nas três políticas que a gente hoje fiscaliza, que é a gestão tributária, assistência e previdência social. Pode voltar um pouco. Só por contextualizar, o que a gente vai apresentar é a auditoria de confiabilidade do uso das informações do CNIS na concessão dos benefícios previdenciários. Qual que é onde nasceu esse trabalho? Ele nasceu dentro, como se fosse um filhote da fiscalização contínua de benefícios, que é aquele trabalho que o Thiago já comentou. Então já está no quinto ciclo agora. Num desses ciclos a gente percebeu que vários dos trabalhos anteriores apontavam para problemas no CNIS, e a gente ainda tinha pouco conhecimento sobre o tema, então a gente resolveu fazer uma auditoria específica para entender qual que era o tamanho da empresa. Né? Então o que é o CNIS? A gente falou já aqui algumas vezes, mas é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem vários módulos, ele é um mundo de informações. Esses números aqui que eu peguei lá no próprio portal da Data para dar uma ideia. Então são 35 bilhões de informações cadastrais, 400 milhões de pessoas, 5 terabytes de informações, mais de 50 na verdade, 400 mil benefícios concedidos por mês. Então, a primeira ideia que a gente teve nesse trabalho foi, vamos trazer o CNIS para dentro de casa e vamos colocar no prancheta, vamos mexer no laboratório e tirar o máximo de informação. Aí a gente perguntou para a área de TI, perguntou, tem como a gente trazer? Aí a gente vai, vamos lá, 50 terabytes. Era toda a nossa capacidade de armazenamento do tribunal à época. Então a gente não tinha como trazer o CNIS inteiro. O que a gente fez? A gente analisou a estrutura de bases, percebeu lá que pessoa física talvez fosse uma base interessante da gente começar a trabalhar e fez um recorte e trouxe para o tribunal. E por que isso é tão importante? Porque além de toda essa malha de informações, o CNIS, há um tempo para cá, ele é prova pleno. Está no CNIS, pediu o benefício, concedeu. Então o CNIS ele é importantíssimo na hora da concessão do benefício. E quem está envolvido com o CNIS? Hoje é só esse pessoal. Então a gente tem muitos insumos, tem muita gente utilizando, tem várias formas diferentes de entrar em informação no CNIS. Então a gente recebe dados do próprio INSS quando ele insere um dado, da Caixa quando informa alguma coisa do PIS, o PASEP também vem para o CNIS, o CAGED, RAIS, no caso da Receita, GFIP, contribuições individuais. Então são inúmeras as fontes de dados para o CNIS. E são armazenadas lá. Depois ele faz o que a gente chama de extrato para trazer essas informações para o usuário, mas a gente sabe que também os usuários são diferentes e têm várias necessidades diferentes. Aqui eu coloco o número do UTC, que é onde é o nosso processo, onde estão todos os dados daquele acordo. Então qualquer informação que a gente precisa, a gente pode buscar nesse númerozinho. E lá no relatório a gente identificou 4 principais achados, que são esses aqui que eu aponto. 2 da esquerda são relacionados diretamente às questões de auditoria que a gente tinha levantado, e os 2 da direita foram informações que a gente se deparou no processo do trabalho e percebeu que eram importantes e tinham que ser relatadas. Então, qual que é o principal problema que a gente identificou? Fragilidade nas informações cadastrais de pessoas físicas. A gente ficou vários testes que a gente fez, a gente tem uma metodologia que a gente chama de análise de credibilidade, onde a gente varre uma base de dados procurando alguns problemas típicos. E a gente encontrou vários desses problemas nesse pequeno extrato, nesse subconjunto de informações que a gente teve acesso. O segundo ponto é a baixa eficácia dos dados do CNIS, na concessão dos benefícios. A gente percebeu que muitas vezes as informações que eram inseridas, elas não eram utilizadas. Então, ou existia muita recorrência, então a gente viu casos assim, de mais de 10 GFIPs para uma pessoa. Então, imagina que você está lá no contador e ele manda uma informação de um segurado. Aí ele vai lá e manda de novo. Manda 20 vezes no mês. Então, achou que isso é uma fragilidade do sistema. E, fora esses 2 principais achados, os outros 2 a gente achou bem interessantes também relatar, porque o primeiro era a ação civil pública promovida lá no Rio Grande do Sul, que atacava vários dos controles que estavam com problemas no CNIS. Eu acho que depois eu falo um pouquinho de cada um deles, mas eram 3 principais instituições envolvidas e o trabalho que foi feito foi bem detalhado em o que tinha que mudar. E por fim a malha GFIP, que é
especificamente um controle relacionado aos dados da Receita, então entra de novo na discussão da Receita e o resto da esplanada, né? Mas a gente entra um pouquinho também na discussão de bloco. Então, fragilidade. Qual que era o escopo? Base de pessoas físicas e o que a gente fez? Essa análise de credibilidade. A credibilidade envolve vários aspectos da informação. Então, a gente vai ver desde informação básica, por exemplo, a pessoa tem CPF, tem lá algum número, então você já consegue identificar um problema ali. Até casos mais complexos, como por exemplo a acurácia, que é uma circularização, onde você pega uma informação de uma fonte e bate com uma outra fonte e vê se as duas falam a mesma língua. Se o mesmo dado é encontrado em vários níveis. Aqui, por exemplo, você encontra as pessoas usando o CPF de outros, você encontra pessoas dividindo o NIT, como já foi identificado. Então, vários desses problemas de credibilidade, eles podem ser uma falha cadastral simples ou uma falha cadastral grave. Então, às vezes, você pode encontrar um benefício aqui que efetivamente tem que ser revisto e suspenso por causa de um problema cadastral. Eu trouxe ali algumas iniciativas mais recentes, que são mais recentes em relação à porta. Elas não estavam no nosso escopo, mas com os outros trabalhos, principalmente com a pesquisa contínua, a gente identificou que eles também estavam relacionados com os problemas. Que é o quê? Seria uma pré-qualificação do E-Social. Então, a gente sabe que o E-Social está evoluindo, não se sabe ainda qual vai ser o destino dele, né? Mas várias das fragilidades que a gente apontou estavam sendo também trabalhadas, questionadas no processo do E-Social. Ele seria uma forma um pouco mais fechada de levar informações para o CNIS. Então, é um dos pontos que a gente acha que é interessante e relevante. Né? Um outro ponto paralelo é a MDM do CNIS. MDM, essa sigla, é para dizer que a gente está tentando pegar várias bases de dados, enriquecer, fazer cruzamentos para tentar, com uma técnica de análise de dados, trazer qual que seria o registro de ouro, aquele registro que realmente traz a informação da pessoa. Né? Então, o INSS e a DataPrev têm feito uma iniciativa nesse sentido. Eu acho que aí talvez o pessoal da Secretaria da Previdência possa falar melhor do que eu, mas é uma iniciativa que está no nosso radar, que a gente acha que é muito importante para essa qualificação. Que também conversa com o SuperCNIS, do Decreto 1047, né, que é uma iniciativa também do CNIS agregar mais informações e ganhar mais corpo. Ele se tornaria mais próximo de uma base única, uma base integrada de dados cadastrais da população. E aí, na linha do que o Thiago comentou, de a gente não conhece o cidadão ou o brasileiro como um todo. Então, aqui é uma das soluções. Aí eu trago um problema, né, que a gente, de um lado, tem falhas cadastrais e vários dados dispersos, e do outro a gente tem a solução, que é o enriquecimento dessas bases, ou seja, buscar melhorar as bases. Então, uma base que está sem nome, você identifica o nome. Uma base que está sem CPF, você identifica o CPF. Como também a integração entre essas várias bases utilizadas pelo governo. Baixa eficácia do uso de dados do CNIS. Qual foi o escopo desse achado? Foi a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Sociais. Ela foi feita de uma forma um pouco mais exploratória. Então, a gente teve acesso a um conjunto de meses e fez vários testes sobre como que aquelas informações estavam entrando na maciça, que é a folha de pagamento do INSS. A gente identificou vários casos assim estranhos, como aquele que eu falei, várias GFIPs com a mesma pessoa, várias GFIPs com o mesmo mês com a mesma pessoa, com a mesma empresa. Não faz muito sentido esse tipo de informação. E mostra que está tendo uma baixa eficácia. Você está tendo aquela base enorme, aquele fluxo de informações contínuo, mas que não está chegando ali no final na concessão do benefício. A ação civil pública, então, são 3 réus, a União, INSS e Caixa. Ela ainda está em andamento, se eu não me engano tem um agravo de instrumento que suspendeu aquele prazo original da decisão. Essa decisão ela se baseou muito no trabalho que era feito com a inteligência previdenciária. Então eles conversaram com o MP entrou com essa ação civil pública e o juiz bateu o martelo. Hoje, o que a gente faz em relação a essa ação civil pública? A gente está acompanhando. Como ela fala de vários pontos que a gente acha importantes que sejam implementados, o TCU exigiu naquele acordo que as ações fossem trimestralmente acompanhadas. Então a gente pede de 3 em 3 meses que esses 3 réus apontem o que eles estão fazendo. Porque, claro, que cada um vai estar dentro da sua especialidade. Então, a gente quer saber o que a Caixa, o INSS e a Receita, no caso da União, estão fazendo em relação aos problemas apontados. Mas no GFIP, a gente conversou com o pessoal da Receita sobre como que eles estão informando a GFIP, o que está sendo feito, a gente identificou alguns possíveis modos operantes de problemas e conversou com a equipe que lidava com a análise de GFIP. E eles falaram que estavam já desenvolvendo esse controle para tentar formar com menos ruído, com menos lixo lá na outra ponta. E aí a gente também pediu para fazer esse acompanhamento.
Um ponto que faz muita referência à malha de FIP é a coisa social. Ele também traria várias dessas informações, ele também conversaria de uma forma mais automática com o CP trimestralmente. Acompanhar a malha de FIP para saber se eles vão conseguir implementar os controles que eles estavam prometendo. E, por fim, algumas questões pontuais para o INSS da DataPrev para a melhoria dos cadastros. Eu acho que esse é um ponto assim, que mais é o mais longevo, o que mais a gente consegue ver futuro. Porque você hoje, melhorando a base, tem uma boa chance de diminuir os problemas no futuro. Né? E aí eu trago aqui alguns itens futuros. Então, o que toda essa auditoria de 100%, não, essa informação veio conforme todo o processo, ela está pronta para uso. Então a gente vê que ainda tem essa questão da qualidade em várias das bases públicas que a gente trabalha. E onde que essa base ruim desemboca? Eu trouxe 3 exemplos, mas a gente consegue ver isso em vários dos pontos que já foram levantados nas outras palestras, que é o quê? Acumulação indevida, que aqui a gente também identifica algumas, ou a gente pensa assim, se a gente está no final da cadeia, a gente não encontra nada, né? O INSS já testou e não achou, a auditoria do INSS já testou e não achou, a CGU já testou e não achou, a gente também não era para achar, então a gente ainda está achando. Então isso mostra que o processo todo ainda tem alguma fragilidade. É claro que a gente sempre acha coisas diferentes, porque sempre tem alguma técnica de cruzamento, algum algoritmo diferente que alguém tentou usar, uma base nova, isso sempre vai ter alguma divergência. Só que nos últimos 4 anos a gente identificou em torno de R$2 bilhões em pagamentos indevidos, em pagamentos de acumulações indevidas. A gente apontou indícios nessa ordem nos 4 últimos ciclos, então ainda é expressivo. Outro ponto, pagamento de pessoa indevida. Então, às vezes, a pessoa tem uma fraude ou um problema cadastral que permite com que o mesmo dado do NIT seja dado para todas as pessoas. E aqui eu pego o exemplo da operação Caduceu da Força Tarefa recente agora, onde o chefe, o líder, foram mais de 140 benefícios que eles suspenderam nessa operação. E uma pessoa tinha 6 benefícios, com a foto dela. Então, a gente conversando também com o pessoal da inteligência previdenciária, eles deram outro exemplo, que eles foram na casa lá da pessoa e encontraram 12 carteiras de identidade, todas com a mesma foto. Aí você pensa, será que lá na frente a gente consegue pegar inteligência artificial para analisar essas fotos? Pode. Então tem várias formas de a gente tentar deixar essa fraude mais cara, mas o problema está lá na origem. É um dado cadastral que não tem uma qualidade suficiente para manter o problema. E outro exemplo é o pagamento com erro. Então, lá na 13846, foram identificados milhões de benefícios que ainda estão pendentes de revisão, seja pelo tribunal, seja pela CGU, seja pela COINF, seja pelo MP, o próprio INSS pela auditoria. E aí a gente vê que tem 2 problemas, né? Tem diretos em termos financeiros, que é o custo de revisar. Se tivesse sido feito direito no começo, não teria custo. Nem estou falando de bônus, estou falando do custo da pessoa sentar e analisar de novo todo o processo. O custo social da pessoa também estaria aí, né? Tem que ir lá, apresentar novos dados. A gente está falando de um público vulnerável, então às vezes a pessoa tem problema de locomoção, tem problema para realmente chegar lá na ponta do INSS e conversar. E também o pagamento indevido. Todo esse período, dificilmente a gente retorna esse dinheiro aos cofres do INSS. Então foram pagamentos que foram feitos que não vão voltar. E as soluções? Tem várias soluções sendo discutidas. A gente ainda não sabe qual vai ser escolhido e qual vai ter melhor efeito. Mas tem o Super CNIS, tem a questão da biometria. Então o INSS, por exemplo, está discutindo a questão de embutir a biometria dentro da prova de vida. Já se discutiu também em relação a utilizar outras bases biométricas do governo para tentar enriquecer o CNIS ou outras bases, como por exemplo a base do cadastro eleitoral do TSE, ou base das polícias, enfim. Aí eu até trago ali algumas pessoas, quem está conversando do tema, né? Então tem o E-Social, tem o CIRC que fala dos cartórios, informações de nascimento, mudança de nome, óbito, averbações. Então a gente conseguiria também fazer com que a pessoa fosse mais facilmente identificada pelo CIRC, ou pelo E-Social, ou uso de íris, ou digital, ou biometria, alguma forma para tentar melhorar essa identificação. É o sonho que a gente tem, é a base cadastral única integrada. A gente teve uma iniciativa lá no tribunal, a gente pegou algumas bases, no caso foi a base da Receita, do TSE e do Cadastro Único, e fez uma integração. Só que a gente percebeu o quão difícil é você ter isso para o governo inteiro. Para 3 bases já foi assim, um esforço alto. A gente precisou de ferramentas específicas, não é qualquer ferramenta que aguenta esse tipo de volume que a gente está falando. Querendo ou não, são bases, todas elas na base das dezenas de milhões de registros, ou centenas em alguns casos.
Então, não é um problema simples, é um problema complexo, e a gente sabe que a Esplanada tem várias iniciativas e várias discussões acontecendo para resolver essa questão especificamente. E por fim eu coloquei duas iniciativas agora recentes do INSS, que é a questão do painel e a questão da revisão dos benefícios. Né? Então, está se discutindo depois eu acho que depois da lei de fraude, a questão de como melhorar os controles para inibir esses pagamentos. Agora sim, gente, obrigado. Tanto sobre esse trabalho quanto sobre a fiscalização contínua, eu deixo em contato lá da diretoria e também do secretário, né, com a chefe, ele que manda. E aí que vocês precisarem também de informações, eu posso passar o caminho dos TCs, dos acordos e outras informações que a gente já produziu lá no tribunal. Gente, obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Eu gostaria de registrar a presença do deputado Rodrigo Coelho. Ele faz parte da diretoria da Frente Ética, é super atuante, né, nessa área. Também na Previdência, né, a gente discutiu bastante, a gente era da comissão. Mas vamos lá, muito obrigada. Agora, nosso último palestrante, Gustavo Leite, vai trazer o lado do INSS. Foi bem elogiado hoje, viu? Você percebeu? Você viu que... Bom, muito obrigado, deputado, pelo convite ao INSS. Nós ficamos muito honrados em poder prestar contas a esta casa a respeito do trabalho do INSS. Eu cumprimento também os colegas, parceiros do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, o Rodrigo, o Tiago e o Leonel, e todos os demais colegas aqui que são parceiros do INSS e de muito. Né? Vejo que a plateia que nos ouve aqui são operadores que lidam com a matéria e que estão preocupados com a melhoria do sistema previdenciário e a rigidez desse sistema. Bom, eu não vou perder muito tempo com a introdução para que a gente vá direto ao ponto. A ideia aqui é a gente apresentar rapidamente o que é o INSS, qual é o tamanho dessa máquina, quais as estratégias com as quais nós vimos trabalhando para diminuir os buracos, os furos no casco dessa embarcação, que era um transatlântico, antigo, enferrujado e cheio de furos. E, ao final, também dar alguma sugestão para reflexão legislativa por parte do Congresso Nacional. Bom, Elvis, por gentileza, mais um. O que é o INSS? Eu vou pedir desculpa já aos colegas que assistiram, já viram alguns desses slides, eles são utilizados com frequência pelo presidente Renato Vieira, mas não para impressionar, não para impressionar, apenas para demonstrar o tamanho da complexidade do nosso desafio. O INSS, ele protege, deputada Adriana, 90 milhões de pessoas. São as pessoas que estão protegidas, seguradas no sistema, que contribuem para a manutenção desse sistema. Dessas 90 milhões de pessoas, pode passar mais um, 35 milhões recebem pagamentos administrados pelo INSS. Então, se fôssemos um país, né, seríamos um pouco menor do que o Canadá. Então, é realmente um monstro, por gentileza. Esses são alguns grandes números do INSS. Então, nós pagamos benefícios a 35 milhões de pessoas. Apesar disso, 1 milhão de novos pedidos chegam por mês ao INSS. Se faz, além do atendimento de pessoas que querem benefícios, a prestação de serviço ao cidadão, como a emissão de certidões de tempo de serviço, orientações sobre quanto falta para a sua aposentadoria, como obter seu benefício, enfim, que somam quase 4 milhões de atendimentos por mês. Nós recebemos mais de 6 milhões de ligações pela Central 135, hoje dividida em 3 estados, e isso tudo impacta ou importa um dispêndio financeiro, veja a soma, de 49 bilhões de reais todos os meses. Isso é quanto o INSS, na verdade, o Tesouro, a União, gasta para manter o pagamento desses benefícios. Então, o volume é realmente assustador. Já foram 34, 35 mil servidores do INSS e este ano estamos em menos de 24 mil servidores. Há razões para isso, e uma greve de 2015
os servidores fizeram um acordo com o governo para retornar ao serviço, quando ajustaram que, se permanecessem trabalhando até o final de 2018, eles poderiam incorporar uma gratificação. Então o pessoal segurou a aposentadoria até o final do ano passado. E este ano começou a se aposentar em massa. Então já superamos 5 mil aposentadorias neste ano. O INSS tem uma rede, por gentileza, tem uma rede de atendimento de quase 1.700 agências nos municípios. Enfim, oferece 96 serviços e, apesar disso, ainda somos altamente demandados judicialmente. Basta dizer, deputado, que 57% das ações da Justiça Federal resolver problemas que impede, nesse momento, se antecipar cenários. Ele está apagando incêndios. Incêndios podem consumir a própria instituição. Então, lógico que essa discussão que o deputado tem que aproveitar esse momento, porque eventualmente haverá resistências no futuro. Hoje há uma predisposição para essa discussão dentro da própria instituição que precisa desse apoio para essa discussão. Com certeza não é bom ter um shogunato dentro do INSS, que é esse o modelo. Existe o presidente do INSS que tem um poder quase absoluto para estabelecer poder de vida dentro do INSS. E o que o Renato está querendo estabelecer, o presidente do INSS, é um modelo de governança moderno do século XXI. De novo, a gente volta novamente à discussão. As ferramentas de TI são fundamentais para um novo modelo do INSS. Só que ferramenta de TI por si só não resolve sem informação. O INSS, e a pergunta da senhora, o INSS sem a informação da Receita é um cego no escuro. Ele trabalha, o problema da arrecadação, inclusive de antecipar o cenário do deputado Coelho, só ocorrerá se ele tiver informação da arrecadação. Hoje, parte importante dessa informação ele não tem acesso. A contribuição do Congresso vai ser fundamental. Temos um grupo de trabalho dentro do governo para expandir a conversa que já houve da Receita com o TCU e CGU. Hoje, TCU e CGU, com parecer assinado pelo Presidente da República, teremos acesso a essa informação, mas é importante dizer, não é só a INSS que precisa ter informação da Receita. Deputada, o IBGE, o censo poderia ser 1/5 do preço se ele tivesse informação consolidada da Receita. Então, assim, tem economias que a gente discute, informações de governo que garantiriam segurança, teríamos processos muito mais seguros de informação dentro do processo do século XXI, trazendo... O século XXI, quando a gente fala, a gente está quase 20 anos do século XXI. A gente não devia estar discutindo isso, mas nós estamos ainda discutindo isso. Então, temos que avançar, o Executivo tem uma agenda disso, mas lógico que com o Legislativo apoiando, incentivando e fomentando e cobrando, essa agenda vai ser agilizada, né? Eu acho que é a resposta que eu gostaria, e daí sairemos para um cenário atual, um cenário de luz e de discussão de uma sociedade moderna que espera respostas modernas para desafios atuais. É isso. Muito obrigada, Leonel. Olha, na ponta. Quem que foi o seguinte? Foi o Thiago, né? Ah lá, Thiago. Obrigado. Peraí. Foi? Bom, primeiramente, agradecer a Dona Ventura pelo convite, pela oportunidade. Agradecer também ao deputado Rodrigo Coelho, à deputada Paula Belmonte pelas considerações, pelas perguntas. E vou começar tratando de um ponto que foi colocado pelo deputado Rodrigo, pela deputada Paula, que é, de certa forma, esse desafio da previdência do futuro, do mercado de trabalho,
o deputado Rodrigo colocou também a questão da comunicação com políticas de segurança, e a verdade é a seguinte, é que a Previdência ela é afetada por todas as políticas. Todas as políticas que deram errado desagam na Previdência, e a gente tenta corrigir por meio da Previdência. A verdade é essa. Seja de segurança, seja de saúde, até educação, até mesmo de mobilidade urbana, trânsito, acidente, por exemplo, um empregado que saiu e foi acidentado. Então, tudo deságua na Previdência. Então, esse é um problema do Brasil. A gente acabou apostando muito na Previdência. A gente apresentou nesse último trabalho da Previdência, por exemplo, que a gente tem um percentual de idosos pobres inferior a 10% no Brasil. Temos um percentual de crianças e adolescentes pobres próximo de 30%. Então há um desequilíbrio, enquanto a média dos países da OCDE gira em torno de 10% a 15% em todas as faixas etárias. Não há esse desequilíbrio. Então o Brasil fez uma escolha. É uma escolha difícil, mas aí vem a minha resposta para o segundo ponto. Qual o desafio, qual a solução, né? Qual o desafio? Claro, tem uma resposta só, mas uma delas, né? Para o mercado do futuro. Credibilidade do INSS, credibilidade da Previdência. As pessoas têm que acreditar que o sistema funciona, que o sistema é solvente, que o sistema é viável. E tem que se apropriar do INSS como sendo seu. Talvez uma solução seja a solução que muitos países envolvidos adotaram, que é o sistema híbrido. Repartição simples combinada com capitalização. E na capitalização você tem um extrato individual. Você começa a fazer um controle social. Você fala, esse dinheiro é meu. Agora na repartição não. A sensação que o contribuinte tem é que ele está pagando do atual aposentado, do atual beneficiário. Então eu acho que dá credibilidade para o INSS em todas as frentes, a da governança, da integridade, do pagamento indevido, reduzir ao mínimo, da questão da judicialização, fazer uma virada, né, na imagem do INSS. A gente até no grupo de trabalho lá, eu cheguei a sugerir de fazer uma campanha de divulgação desse novo INSS, né, de todas as iniciativas, da importância do segurado, da população, não mentir ao INSS, porque mentir é o começo de um crime, é o começo de uma fraude. Né? Então, essa conscientização, em alguns casos, funcionou muito bem. Eu dou exemplo da faixa de pedestre de Brasília. Sobre Brasília, uma campanha de divulgação ajudou a resolver um problema sério aqui em Brasília. Então, acho que a gente tem esse desafio. Os problemas do INSS são problemas na casa dos milhões, o comportamento é um comportamento de massa. Então a gente fala aqui pagamentos indevidos, milhões de pessoas. A gente fala de judicialização, milhões de pessoas. A gente fala de atendimento intempestivo, milhões de pessoas. Então tudo é um comportamento de massa, então a gente precisa ter soluções aí que ataquem no atacado, né, a esses problemas. Agora, voltando aqui para as perguntas da deputada Adriana, a questão da instância administrativa, ela é importantíssima. Eu mostrei o caso americano que tem 300 mil recursos administrativos e 19 mil recursos judiciais. A gente tem, 500 mil, 19 mil. No Brasil são 300 mil administrativos e 1.400.000 judiciais. A gente tem um grande desafio de fortalecer a instância administrativa e também de harmonizar o entendimento jurisprudencial do judiciário. E aí, com essa resposta, eu já falo também da diferença entre os estados. Apesar do nosso trabalho ter sido um levantamento, foi o primeiro passo. Essa resposta não está pronta, mas eu poderia dizer que há uma diferença de entendimento do judiciário e no próprio Ministério Público em relação a como interpretar a legislação, por exemplo. E aí, essa variação acontece naquelas causas que a gente mencionou, né, da divergência fática e na divergência de direito. Então, a de direito, você tem, como eu disse, 300 ações civis públicas relacionadas ao BPC, e aí você tem uma regra de elegibilidade para uma cidade, para um estado, para uma região. Então, você trata os beneficiários de forma diferente. O brasileiro do Sul é diferente
tratado de forma diferente do Nordeste, diferente do Norte. Isso também acontece para um estado, isso acontece também para uma cidade. Né? Regras que são aplicáveis só para aquela área geográfica. Então, essa é uma das explicações, mas merece um aprofundamento. A gente tá, essa pauta da judicialização dentro do tribunal, ela é permanente, ela foi selecionada como prioridade, nós vamos atacar ela e não sozinhos. Né? O INSS incorporou essa estratégia, trouxe o CNJ, o CJF, a AGU, a Defensoria Pública. Então, acho que o desafio agora é unir essas forças e a solução ela está no Legislativo e no Judiciário. No Judiciário, harmonizar o entendimento, porque você tem vários entendimentos, até de forma geográfica. Você tem casos até que o próprio STJ definiu que determinada ação civil pública só vale para o Sul. Né? E também no Legislativo. Porque, como eu disse, uma das causas é a complexidade das regras. Né? Se a gente acabou na reforma não abordando a questão do BPC, se é um quarto salário mínimo, se não é, e também é conceito de vulnerabilidade social. Então, isso tem que ser abordado. A gente já vai ter que ter, já teve a reforma da Previdência, vai ter que ter a reforma da assistência. Porque a gente vai ter que deixar claro isso, não do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista de justiça social e de operacionalização também da política. A questão da credibilidade da política. A gente está falando de uma política que é importantíssima para proteger idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza, mas que tem furos e algumas pessoas conseguem achar esses furos e se beneficiar. Né? Então, nós temos casos que saem na TV, uma pessoa que estava fora do país, morando fora do país, usando o BPC para pagar o condomínio. Então, a gente precisa moralizar. Isso, doutor, o IAI sempre vem, todas essas fraudes são encaminhadas, são cobradas, são isso ou tudo vira pizza mesmo? Que nem... A prática é suspender, mas pegar o dinheiro de volta, como o Gustavo bem disse, é muito difícil, é quase impossível. Então, isso hoje a gente está até cobrando do INSS que coloque isso na contabilidade como um ativo. Ó, eu tenho um valor a receber, eu quero ressarcimento. Só que a taxa de arrecadação desse ativo é mínima, é baixíssima. Então, também tem os desafios aí de aumentar a nossa capacidade de recuperação desse recurso. E aí, só para finalizar, tem um ponto também sobre a questão da arrecadação, da inadimplência, que o Rodrigo colocou. No trabalho, a gente trouxe um dado novo, que não tinha nos trabalhos anteriores, que é a questão da inadimplência da contribuição previdenciária. A gente fala dos devedores da Previdência, mas isso é um saldo dos 500 bilhões, isso é um saldo acumulado em décadas. Mais de 50% foi constituído há mais de 10 anos. Agora, é importante a gente saber o fluxo, quanto que é anualmente. Anualmente, nós identificamos que a inadimplência da contribuição previdenciária de ano de 2018 foi de 27 bilhões. E o esforço de arrecadação de créditos inadimplentes, tanto da Receita quanto da PGFN, gerou uma arrecadação de 33 bilhões. Então, é um problema que tem que ser atacado, tem que ser resolvido, né? Mas fica claro que não é a bala de prata. Então, é mais por uma questão de justiça fiscal, de garantir o financiamento justo da Previdência, do que uma solução da Previdência como um todo. E nós também apontamos aqui a questão de renúncia previdenciária, que está em mais de 60 bilhões. Quadruplicou em 10 anos, quase quadruplicou em 10 anos. Que é um recurso que deveria ser da Previdência e por renúncia acaba saindo da Previdência. Um dos elementos da credibilidade da Previdência Social é exatamente você assegurar que todo o dinheiro que é da Previdência fique para a Previdência. Então, esse é um ponto que tem até mais relevância para a sustentabilidade da Previdência do que a inadimplência do crédito previdenciário, da contribuição previdenciária. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Thiago. Agora vamos para o Rodrigo. 5 minutos, Rodrigo. Bem, primeiro então agradecer o convite para a gente poder falar sobre os trabalhos que a gente tem feito. Sobre as questões, a primeira eu acho que é ótima porque vai justamente no que a gente tem tentado fazer com esse trabalho, que é a questão de trazer o controle para mais próximo ali do ato efetivo. Né? Antigamente a gente tinha esse mesmo trabalho de fiscalização de benefícios que era feito uma vez a cada 2, 3 anos.
Agora a gente já, nesses últimos 4, 5 anos, a gente tem fazido uma mensalidade, então você tem dando as bases mensais. E quando a gente identifica alguma coisa muito discrepante, a gente já entra em contato direto com a auditoria do INSS, no caso da Previdência. Então, a ideia do modelo é essa, com um plus, que é qual? A gente está tentando também pegar o máximo de informações, ou análises ou técnicas que sejam automatizáveis e tenta automatizar. Então, hoje, por exemplo, toda segunda-feira eu recebo um e-mail que diz em que ponto que estão as bases que a gente utiliza, se está atualizado, se está atrasado, como é que elas são. Algumas das análises de credibilidade que eu comentei já vêm também pré-automatizadas. Então, chega uma base nova, o próprio processo de carga, que a gente chama, ele já faz esses testes. Em alguns casos, eles são mais críticos, em outros menos. Então, a gente antigamente mexia com previdência, assistência e trabalho. A previdência tinha essa rotina mensal diária, na verdade, mas a gente tinha uma maciça mensal. A gente fazia todo mês os testes. O trabalho eram 3, 4 pagamentos, a gente tinha que ser muito rápido. Então, a gente, nesse caso, atuava muito próximo do gestor. A gente já fazia, às vezes, o processamento em 15 dias e conseguia mandar para ele uma lista com informações. E na assistência era mais lento, porque o processo de revisão também era lento. A gente sempre combinava com o gestor de acordo com como que seria o melhor controle. Só que eu concordo aí também com o ponto que a senhora trouxe, que é a questão do foco à terra. Que hoje eu acho que uma das grandes dificuldades nessa melhoria dos processos em qualquer órgão de controle é essa questão de pessoal, técnica, ferramenta. Então, são modelos que são novos, as técnicas são novas, ou até o ferramental de hardware é novo, conseguir fazer esse tipo de controle. Então, até conseguir implementar isso dentro das instituições, eu acho que tem um custo do governo da administração pública que demora um pouco. Em relação à pergunta mais ampla de onde o Congresso pode atuar, né, eu queria assim, apontar 2 casos, puxando a sardinha um pouco do meu lado, até um pouco diferente do que o Thiago comentou, que é a questão dos dados. Eu acho que, em primeiro lugar, é a questão da integração das bases. Eu acho que isso o Congresso tem capacidade total de liderar e realmente sair do outro lado, né? E, em segundo, onde não tem base, onde não tem informação, a gente pensar em formas de tê-la. Então, um ponto que foi fora da reforma também foi a apostadoria rural, que a gente conhece pouco. A gente não tem hoje um cadastro que saiba exatamente quem que é o segurado especial que vai depois chegar no núcleo rural. Então, talvez atuar um pouco melhor nesse tipo de cadastro também seja uma forma que o legislativo poderia... Aposentadoria rural. Então, só acho que os 2 pontos que hoje seriam bem críticos que podem ter uma atuação mais direta. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Gustavo, eu acho que eu vou tentar... Aquele microfone está funcionando? Acho que para ele é melhor. Você vai pegar o microfone sem fio para você. Você está vendo? Parece. Bom, deputado, muito obrigado mais uma vez pelo convite e a possibilidade de estar aqui com os colegas do terceiro desse jogo. Sendo objetivo, perguntas do deputado Rodrigo Coelho. Ele perguntou o que estava sendo feito para diminuir a propensão a acidentes do trabalho. Na verdade, o INSS não atua nessa prevenção, essa é uma política do Ministério da Economia, que absorveu o antigo Ministério do Trabalho. O INSS ele é a ponta de lança, ele está no fim da cadeia. Então, nós atuamos sim com a matéria, mas é para evitar pagamentos indevidos. O que está sendo feito? Buscamos integrar bases, é sempre um esforço hercúleo, porque nós ainda temos a cultura de proprietários de bases e não bases públicas. Então, a cultura ela é de particularizar as bases e não de socializar. Então, é sempre difícil vencer isso. Melhorar os cadastros, então, a melhoria dos cadastros é algo que nós temos trabalhado. O Rodrigo mencionou um esforço do INSS chamado MDM, Master Data Manager, que visa a puxar a ficha de ouro, o Gold Record, de cada indivíduo. Então, da deputada Adriana, quais são os melhores dados dentre os vários que estão informados no CNIS. Então, possivelmente, o último endereço que a senhora informou na declaração de ajuste anual de imposto de renda deste ano seja o mais fidedigno. Então, para gerar uma ficha de ouro da deputada Adriana, eu devo puxar, possivelmente, esse dado, já que talvez não haja outro melhor, entende? Então, esse esforço o INSS está fazendo.
As limitações são as limitações de tecnologia, algo que nós não mencionamos aqui. O INSS criou uma diretoria de TI, mas toda a infraestrutura de TI do INSS não é dele, é de um parceiro chamado DataPrev, que é uma empresa pública que tem a sua autonomia, sua lógica de mercado, é uma estatal, enfim, que é quase que a fornecedora exclusiva do INSS, que cobra um preço de estatal e que fornece um serviço de estatal. Então, o que fazer com o acidente do trabalho é basicamente isso. Não atuamos na política, mas tentamos prevenir fraudes. A segunda pergunta dele foi como evitar fraudes. A segunda pergunta dele foi como evitar fraude e sonegadores. Então, aqui a lógica é a mesma. O INSS não faz arrecadação de tributos, quem faz é a Receita Federal, isso também está na economia. O que nós estamos atuando para aumentar a nossa arrecadação? Veja, não da contribuição previdenciária, é daquele valor que o INSS identificou como um pagamento indevido, seja porque a CGU encaminhou um apontamento, TCU, nós analisamos o processo ainda físico, Rangel, ainda análise manual, e chegamos lá, houve um pagamento de R$30 mil indevido. O que nós estamos fazendo? A recuperação disso hoje é pífia, é menor de 1%. Nós trouxemos um procurador federal, indicado lá pelo presidente Renato. Esse cara, ele coordenava a equipe nacional de cobrança da Procuradoria Geral Federal. E ele vai coordenar esse trabalho. Então a gente está revisando a cobrança, simplificando. É uma instrução normativa antiga e lógica, e um trabalho, enfim, ridículo. E sem ferramentas. Então era basicamente uma planilha que fazia o acompanhamento disso. É horrível, é horrível. Então, assim, tem que reinventar. Tem que reinventar. Ele era o cliente do INSS quando ele estava na Procuradoria Federal. Ele fala que era o pior processo de cobrança que chegava lá. A devolução, a Procuradoria ela recebe processo de cobrança de 160 autarquias. O INSS é uma. E o índice de devolução era quase 60%. Devolve para refazer porque não serve para uma cobrança judicial. Então, nós trouxemos esse cara que reclamava do INSS. Agora tu vai resolver o problema, agora tu está nesse semestre e começar a resolver. Então, estamos trabalhando nisso. O deputado Rodrigo ele também pergunta como que a gente lida com a evasão de segurados, regime geral. Aí parece que eu copiei as anotações aqui do Tiago, né? Se fosse, seria uma ótima fonte. Mas a gente pensou a mesma coisa. Só tem uma maneira, é a gente acreditar no sistema. É a mesma lógica do sistema bancário, deputado. A gente deixa o dinheiro no banco, quando sobra, porque a gente confia. Se a gente não confiar, nós vamos ao banco e vamos tirar o dinheiro e guardar debaixo do colchão. Ou comprar um imóvel, comprar alguma coisa que a gente acredite que vá manter o valor. O regime previdenciário tem a mesma lógica. Ele é baseado na confiança. Se eu não acredito, eu não integro. Eu faço tudo para não integrar. Então, como é que a gente devolve a confiança? Trabalhando em uma série de coisas, mas eu vou citar um exemplo, profissionalizando a gestão. E aí, eu queria, não citei isso, mas vou colocar nesse momento. Hoje, como é que é composta a diretoria do INSS? O presidente é um procurador federal, o chefe de gabinete e o procurador federal do INSS, obviamente, são procuradores federais. Nós temos 5 diretorias. A diretoria de benefícios é uma procuradora federal que desde sempre atua no INSS. O diretor de atendimento, deputada, é um funcionário do Banco do Brasil, que gerenciava 8 mil agências, ele hoje gerencia 1.700 no INSS. O diretor de administração, o cara do pagamento, é um auditor da mesma carreira do Leonel, auditor federal de finanças e controle, que atuava no Tesouro, então ele era auditor do Tesouro. Ele é o diretor de administração e logística do INSS. O diretor de integridade foi buscado da Polícia Federal. E lhe digo, eu recebi 3 telefonemas para ser chamado para cá. Eu não conhecia nenhuma das 3 pessoas que me ligaram. Então, ou faltou gente, ou então realmente fizeram um processo impessoal. Não conhecia o presidente, não conhecia os 2 delegados que me ligaram. Agora, a Polícia Federal eu trabalhava com repressão a crimes previdenciários. Um bom tempo trabalhando. Não sei se isso ajudou. Então, me parece um esforço. O corregedor do INSS e o auditor do INSS são auditores da CGU. Então, há uma tentativa de profissionalização. Eu não sei se vai dar certo, mas que há essa tentativa, há.
né? E a senhora pergunta por que há tanta divergência entre o diagnóstico médico do INSS e da Justiça. O juiz pode reconhecer o laudo do INSS, descartá-lo, reconhecer o laudo particular, descartá-lo e ficar sem nenhum índice da cabeça dele. A legislação permite isso. Isso favorece discrepâncias. Pode haver corrupção, né? Por parte do médico oficial como por parte do médico privado. Então, a gente não consegue lidar muito nisso. O que a gente está fazendo para tentar evitar isso? É identificar lá naquela estratégia nacional de desjudicialização pontos de consenso. Então, se for no reconhecimento da enfermidade A, B ou C como causa para o pagamento do benefício, se isso é consenso, a gente incorpora a regra e não mais deixa a questão ser judicializada. Agora, não dá para eliminar a divergência. Aí o médico tem essa liberdade e o juiz tem a liberdade de afastar todos os laudos e ficar com um da cabeça dele, mesmo ele não sendo juiz. Bom, obrigado. Então, gente, achei muito rico esse seminário, muitas informações. Saio daqui um pouco aflita, tenho que admitir isso, mas animada também, esperançosa, porque a gente vê que os caminhos, né, estão sendo percorridos, as coisas estão acontecendo. Queria colocar à frente, à disposição, os deputados estão realmente empenhados nisso. É claro que aqui a gente tem uma agenda muito complicada, muito desconexa, a gente muitas vezes perde o foco por conta de tantas... Eu, por exemplo, tenho 14 comissões, então vocês... pois é. Não estou falando que eu vou em todas, que eu dou conta, porque eu nem falaria isso, mas assim, a gente realmente gostaria de fazer muito mais e às vezes não consegue fazer. Então eu queria colocar assim, à disposição, à frente, tanto para fazer eventos como esse. Agradeço de novamente o Leonardo aqui pela iniciativa, pela sugestão, não é mesmo? Ao Elvis e ao Deno que cuidaram dessa organização também. Mas quando vocês também tiverem questões legislativas, problemas da legislação, sugestões, olha, isso para resolver. Eu lembro que estava contando para ele que eu fui conversar com o ministro Wagner do Rosário na semana passada, e eu estava questionando essa questão da receita. Eu falei, o que a gente pode fazer ali? Então, que vocês realmente nos acionem para trazer essa dificuldade do dia a dia. Porque o que vocês falaram aqui, tem coisas, eu acho, na minha visão, muito graves. Assim, muito graves, em todos os aspectos. Tanto de má vontade política, como falta de instrumentos. Tem várias questões aqui que a gente precisa levar. Então, de certa forma, a gente pudesse ser um braço aqui nessa busca, contem conosco, tá bom? Agradeço a todos os presentes, estou vendo que tem pessoas aqui que estão sempre presentes, eu agradeço bastante. Quero falar do evento do próximo mês. O evento do próximo mês será no dia 21 de novembro e falaremos de transparência na gestão. Então, a gente está falando de maneira ampla, então a gente vai trazer 3 palestrantes. Vem o Bruno Brandão, olha aqui, estou falando demais. Vem o Bruno Brandão, né, da Transparência Internacional, vem o Gil Castelo Branco, do Contas Abertas, e vem o Marcelo Issa, do Transparência Partidária. Cada um vai falar de um lado dessa busca de transparência, e vai ser um evento muito bom, dia 21 de novembro, estão todos convidados, vocês receberão o flyer, vocês também, tá bom? E contem conosco, meu gabinete é o 802, no anexo 4, eu não sei se eu já tenho cartão para vocês, mas o Elvis ali vai dar cartão para todos, também tem WhatsApp, tem tudo. E eu me coloco à disposição. Tá bom, pessoal? Muito obrigada.